Próxima mensagem que vai ser lida pelo Zélit, em seguida a nossa prece inicial e logo depois a Heloísa com o tema de hoje é a fé inabalável. Então, vamos à nossa mensagem inicial, pessoal. Glória ao bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Paulo, Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo falo crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é um dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes, de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição, uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem, onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas, sim, observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Emmanuel, O Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier. Bela mensagem. Bom, então, gente, mais uma vez a gente dá as boas-vindas a todos vocês. Com muita alegria que a gente vê todo mundo aqui. E aproveitando, convido a todos também para a nossa prece. E possamos fechar os nossos olhos e sintonizados, possamos juntos emanarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para o nosso querido Mestre Jesus. Que Ele nos envolva a todos, nossos lares, nossos familiares, todos, Senhor, neste planeta, todos nós que precisamos tanto da Tua mensagem em nossas vidas. Que possamos perceber, Senhor, que a transformação que o mundo hoje nos pede é uma transformação íntima, transformação moral, a mudança dos nossos atos, dos pensamentos voltados apenas para nós mesmos. Que possamos perceber que o bem, Senhor, ele chega até nós através de vários dos teus emissários, seja um desconhecido, seja um familiar, seja aquela pessoa que está encarregada de conduzir uma atividade religiosa. Abençoa-nos a todos, Senhor, e que nesses dias, onde muitas vezes sentimos dúvidas, que a mensagem da noite de hoje possa renovar a nossa fé, percebendo a força que ela tem para enfrentar todas as dificuldades. Abençoa, Senhor, a todos nós, em especial nossa querida irmã Heloísa, que ela se sinta bem,
que ela possa trazer tudo que preparou para a noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Heloísa, então, é com você. Obrigada, Regilson. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, meu bem. E é exatamente isso que eu quero dizer em primeiro lugar. Eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar junto, nem que seja virtualmente, mas a gente está aprendendo nessa fase, né, que a gente está passando, a se integrar virtualmente e compreendendo muito mais a ação do pensamento e a força que tem o nosso pensamento e a nossa mente voltada para o bem. Então, eu quero agradecer ao Educandário de Luz pela oportunidade e quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, tá bom? Então, eu vou fazer a subida da mensagem, dos slides, para a gente começar a explorar esse assunto, que não é brincadeira, né? Eu estava conversando com o Cristo há pouco, antes de subir o título da palestra, que vocês já certamente divulgaram, eu estava conversando com o Cristo, logo eu, Senhor, que tu tens testado tanto na fé. Aí eu acabei compreendendo que, de fato, os testes faziam sentido, né? Era para esse momento que eu estava sendo preparada. Então, vamos lá, né? Na certeza de que não estamos sós. Então, baseando a nossa abordagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 6 e 7, fé inabalável. E me veio, de imediato, uma reflexão sobre esse assunto que é de interesse de todos nós, né? Eu creio que essa questão é o móvel de todo ser humano. E como um ser humano maravilhoso que era, o nosso egrégio codificador, Allan Kardec, também se preocupou com essa questão e também questionou os espíritos a respeito disso. Então, nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na questão 922, essa pergunta. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Comum a todos os homens. E a resposta, com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Bom, em relação a nós, que somos a obra mais avançada da criação do Pai, né? A gente já percebe que estamos com uma grande questão a resolver, por exemplo, quanto à questão material, a posse do necessário. E quanto à consciência tranquila, toda a complexidade que o humano possui. E aí nós fomos refletir sobre a posse do necessário e encontramos essa figura que nos traduz, de fato, um estado de felicidade onde um ser está completamente satisfeito, mas percebemos que é na fase dos instintos. Então, aqui, esse bebezinho acabou de chegar, né, não tem muito tempo que ele chegou no planeta, mas ele está bem alimentado, ele está bem abrigado, nesse caso, nas mãos aqui que o amparam, ele está se sentindo muito bem amparado, não está nem se importando com o fato de estar sem roupa, porque ele está completamente protegido. E essa é a nossa fase, da primeira fase do desenvolvimento do ser, que é a fase dos instintos. Basta que as nossas necessidades básicas sejam atendidas para nós nos sentirmos felizes. Nosso nível de exigência é muito pequeno. E aqui também tem um detalhe de nós estarmos completamente nas mãos de Deus, né? Aqui dependemos de tudo e de todos, e de todo o contexto nas mãos de Deus. Mas aí nós chegamos a refletir sobre a posse do necessário.
E achei essa figura aí que eu achei muito sugestiva. Talvez alguns de nós, em algumas fases da vida, nos identifiquemos com essa mensagem. Talvez alguns dos que estão até nos assistindo nesse momento se identifiquem um pouco com ela, se não no total, mas pelo menos em algum dos aspectos que essa figura expressa. Isso aqui é exatamente o segundo estágio da evolução, que é a fase das sensações, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós nos encontramos já avançados e corrompidos, onde perdemos a questão do limite com relação ao ter, e chegamos a sacrificar o que é mais importante para a vida material, em se tratando de questões materiais, que é o próprio corpo. Então, desprezamos tudo que necessitamos fazer para que tenhamos um corpo sadio, para que possamos ter a posse do necessário. Lembramos dessa observação do Cristo, que pergunta por que a gente se preocupa tanto, que nós podemos observar os pássaros dos céus e os lírios dos campos, e que o Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso está em Mateus, é o próprio Jesus que fala, no capítulo 6, versículos 32 e 33. Quanto à consciência tranquila, nós buscamos lá no Antigo Testamento, no Salmo 119, que termina assim. O Salmo 119 é enorme, né? Mas encontramos esse trechinho lá. Felizes os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a lei de Deus. Bom, aqui é um conceito de paz de consciência, né? Consciência tranquila, ou seja, o ser íntegro na sua caminhada, ele alcança essa consciência tranquila que traduz-se em felicidade. Mas, quando ele diz que vai pelos seus caminhos, seguindo as leis de Deus, fomos novamente para o Livro dos Espíritos e encontramos essa questão. O que se deve entender por lei natural? Os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Lhe diz o que ele deve e não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Em seguida, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e eles respondem: na consciência. Pesquisando um pouquinho na internet, eu encontrei essa expressão aqui com relação à lei empregada nesse contexto que nós estamos abordando, que significa fluir como um rio. Ou seja, a total conformidade com as leis divinas, com as leis de Deus ou com as leis naturais, nos deixa fluir na vida como um rio. E aí nós vamos refletir sobre diretamente o tema, que é a fé religiosa, que nos leva à fé inabalável, e vemos os dois conceitos no aspecto religioso quanto à fé. A fé cega, que aceita o que lhe é informado sem verificação, ou seja, fecha os olhos e se atira, que pode nos levar, inclusive, ao fanatismo, que pode nos levar a seguir e a realizar coisas completamente inadequadas até para a nossa vida, a confiar cegamente no que é dito, sem raciocinar, e a fé raciocinada, que se baseia na verdade. A verdade que é buscada não porque alguém disse, mas buscada por cada um daqueles que ouvem essa verdade sendo informada. Então, em tudo que é dito, pelo dom da razão, pelo meu raciocínio, eu vou realmente aferir se isso faz sentido. Assim é a doutrina espírita, né? Que não aceita meias verdades. Kardec, inclusive, nos recomenda que é muito melhor nós desprezarmos 1000 verdades do que aceitar uma mentira. Então, o codificador nos estimula muito a essa questão de usar os nossos atributos para buscar, pela nossa compreensão, o que realmente é verdadeiro.
Mas o que eu posso fazer para ter essa compreensão das coisas? O que eu posso fazer para ter certeza que a minha inferência sobre o que me dizem, o meu conceito de verdade nesse ou naquele aspecto, está realmente correto? Aí não tem outra saída senão nós buscarmos o nosso modelo e guia, né? Quando Kardec pergunta, bom, se a felicidade é assim, se depende do raciocínio, e se eu preciso me escudar de alguma forma em alguma sustentação que me dê condições de realmente ter um raciocínio lúcido, o que eu preciso fazer? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo nessa vida em que eu desejo ser feliz? E a resposta é a mais curta do Livro dos Espíritos, exatamente Jesus. Aí nós entramos nesse terreno que realmente é o terreno que nos ampara, a presença de Jesus nas nossas vidas, que faz toda a diferença. E vamos encontrar Jesus pela obra Boa Nova, nas cercanias do templo, em Jerusalém, sendo interpelado pelo sacerdote Hanan, que pela postura aí que eu consegui essa imagem, eu achei fantástica, dá para ter uma ideia do grau de imponência desse sacerdote, né? Pergunta para Jesus o que ele está fazendo ali, reconhecendo que ele é um galileu e ele não é dali, e Jesus fala que ele está passando pela cidade para implantar o reino de Deus. Aí ele ergue o queixo, né, como a gente está vendo, e pergunta, reino de Deus? Que julgas tu venha a ser isso? E Jesus responde que é a obra divina no coração dos homens. Esse diálogo é bastante prolongado, acaba o sacerdote se retirando por não suportar o grau de conhecimento e de segurança do Cristo. Ele se retira porque para ele o combate ficou muito elevado. Então, o que prevalece para nós nesse momento é buscar essa mesma questão que o sacerdote Hanan pergunta para Jesus e nos ater a essa explicação que Jesus nos dá, que é o nosso modelo e guia, que é essa obra divina nos nossos corações. Mas que obra é essa? Aí entramos no primeiro episódio da questão da fé, lembrando aquele momento em que um pai traz o filho lunático, epilético, que chega com Jesus, aqui por Mateus dá tem um olhar sobre esse episódio, na sequência nós vamos ter outro de Marcos. Então ele diz que já levou o menino aos apóstolos e aos discípulos, e que os discípulos não puderam curá-lo. E Jesus imediatamente faz algumas perguntas a ele e cura o menino, expulsa o espírito que estava fazendo tudo aquilo com ele, o menino fica como se estivesse morto e Jesus o reanima. E aí os apóstolos, os discípulos ficam intrigados por que eles não conseguiram fazer aquele trabalho, aquela cura, e perguntam para Jesus, por que nós não conseguimos? E Jesus nos traz esse primor aqui, que é básico para nós com relação à fé. Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Obviamente que o grão de mostarda é uma figura de linguagem, Jesus quis exemplificar a fé, fazendo uma comparação com algo muito pequeno, quase invisível, né? Um grão de mostarda não dá nem para você segurar direito entre os dedos, de tão minúsculo que ele é. E aí vamos ver a outra abordagem de Marcos, que nos conta sobre o mesmo episódio, que o pai chegou angustiado, narrou que já tinham levado o menino aos discípulos e eles não tinham curado, e pergunta de Jesus, Jesus pergunta para ele desde quando ele está assim, ele diz que desde criança, e a dificuldade tem sido muito grande, e aí ele diz para Jesus, se tu podes,
tende compaixão de nós, faz alguma coisa por nós. Aí Jesus devolve para ele o mesmo questionamento. E ele diz: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. E olha que Jesus não foi tão fundo, ele ficou no terreno da crença. Nós vamos já ver a diferença entre acreditar e ter fé. Mas bastaria que esse pai tivesse essa crença nele, que acreditasse de fato que Jesus poderia fazer alguma coisa. E aí o pai responde que ele crê, mas que Jesus o auxilie e fortaleça a sua fé, porque ele se reconhece com debilidade nesse terreno da crença, por conta da dor, por conta de toda a dificuldade que vem enfrentando diante desse episódio. E aqui nós fomos buscar na obra Pensamento e Vida uma definição do nosso querido Emmanuel. Não sei se todos conhecem, mas Emmanuel é o supervisor de toda a obra do nosso querido Chico Xavier, e é um espírito de escola, e veio com essa missão de ajudar Francisco de Assis com relação ao codificador, e traz essa definição para nós, dizendo logo de início que não se encontra definição no vocabulário vulgar para a questão da fé, que é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz, gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Então, aqui nós vemos aspectos objetivos, aspectos subjetivos da fé, e vamos verificar como é, o que mais nós podemos encontrar, tanto na codificação como em obras complementares, essa compreensão desse aspecto da fé que se manifesta nessas duas vertentes, objetiva e subjetiva. Então, Santo Agostinho vem nos dizer lá no capítulo 5, item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé é o remédio seguro do sofrimento. Ou seja, qualquer que seja o remédio, encontra na fé a sustentação, de fato, para que esse remédio faça efeito. Então, diante do mal, o grande remédio que comparece, reforçando toda e qualquer terapêutica, é exatamente a fé, segundo Santo Agostinho. E Kardec nos traz também que entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa. Leiamos essa coisa aí como uma situação, a realização de uma situação, a solução de uma dificuldade. Então, é a certeza de atingir determinado fim, e tem a ver com segurança. Está no capítulo 19, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé tem também um sentido. A fé pode ser voltada para a questão material, que é a confiança nas próprias forças. O indivíduo não se arrisca a realizar absolutamente nada se ele não confia na sua própria capacidade. E a fé na dimensão moral, que é exatamente essa que Jesus se refere, que desloca montanhas. Sendo essas montanhas exatamente as nossas dificuldades, as nossas resistências, o nosso interesse excessivo material, como nós vimos do rapaz lá no início da nossa explanação, o egoísmo, o fanatismo, o orgulho. Nós podemos deslocar todas essas dificuldades do nosso caminho com a fé exatamente do aspecto moral, que tem a ver com as leis morais, as leis divinas, as leis de Deus. Então, você vê que são dois aspectos, enquanto que o objetivo se liga à minha compleição física, à minha desenvolvimento de inteligência, às minhas habilidades, os atributos que eu trouxe nessa vida, a fé moral nos dá a afirmação para facear tudo mais que não se refere a essa questão material.
E a fé também tem um porte. Ela pode ser robusta ou pode ser vacilante. Enquanto robusta, ela se traduz na perseverança, a energia, a aplicação dos meus recursos de forma inteligente, que de fato vencem os obstáculos. Mas, enquanto vacilante, me traz a incerteza, a hesitação, será que eu posso? Talvez. É aquela situação em que a gente se comporta de forma totalmente não assertiva. Enquanto na fé robusta, nós temos total assertividade, nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos capazes, nós somos afirmativos. Aqui na fé vacilante nós somos totalmente inassertivos, totalmente hesitantes. Temos medo de dar o primeiro passo. E como tudo depende do primeiro passo, a gente acaba não realizando nada quando não temos fé em nós mesmos, né? E essa fé no amparo de Deus na nossa vida. Tem também um aspecto de legitimidade. Ela pode ser sincera e verdadeira. E essa fé sincera e verdadeira que é sempre calma, paciente, sabe esperar, apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas e tem certeza de chegar. Então, a minha fé além de, pelo aspecto moral, além de pelo aspecto material, eu me perceber em condições, pelo aspecto moral, eu sei que não estou sozinho, e na legitimidade dessa fé, eu tenho calma, tenho consciência de que o que me pertence chegará a mim. E tudo que chegar a mim passa pelo crivo do Pai Celestial, que só quer o que é melhor para mim. Ele entende realmente como me fazer feliz. Percebemos também que a fé estabelece algumas conjugações com alguns fatores. É lógico que não estão todos listados aqui, nós passaríamos a noite inteira só falando das conjugações, se fôssemos listar todas, mas eu procurei listar o que, no meu olhar, me pareceu assim o mais corrente, o mais interessante para nós. O primeiro aspecto é que a fé tem mais a ver com a confiança do que com a crença. Então, a fé confiante nos possibilita essa calma, essa paz que acabamos de ver, numa total entrega a Deus. Percebemos também o fator humildade, onde eu confio mais em Deus do que em mim mesma, percebendo que o meu âmbito de alcance, com os meus sentidos da carne, não alcançam absolutamente nada do que Deus sabe sobre mim. Então, a humildade me faz colocar essa minha confiança, essa minha fé legítima, mais em Deus, em relação a mim, do que em mim mesmo. Mas também conjuga com a coragem. A coragem que Jesus diz que se eu tiver coragem de professá-lo diante dos homens, ele também professará a mim diante do Pai que está nos céus. Onde eu sou capaz de colocar a verdade acima dos meus interesses materiais. Por mais que essa verdade doa, por mais que essa verdade prejudique os meus interesses materiais, prejudique uma carreira, prejudique uma situação de ganhos financeiros, prejudique a imagem da pessoa, a minha própria imagem, eu ter a coragem de ficar do lado da verdade, porque a verdade sempre se fará e a proteção divina sempre estará do meu lado. Então, eu não temo os prejuízos que eu posso ter em assumir essa verdade corajosamente, porque eu sei que Deus me ama, independentemente das minhas tolices. Então, eu assumo a verdade em nome de Deus. Outro aspecto é o aspecto da ação. Jesus nos diz, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E ele ainda diz, meu Pai trabalha até hoje, e eu não cesso de trabalhar. E São Tiago vem, no capítulo 2, na carta de Tiago, nos versículos 17 a 19,
mostrar que a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Aí é um caráter da objetividade da fé. A fé constrói, a fé se concretiza, a fé materializa os efeitos dela no meu mundo material. Então, se eu sou incapaz de agir com os meus próprios atributos e com os recursos que a providência divina colocou ao meu dispor, e com isso não produz alguma coisa, essa minha fé é totalmente morta, ou seja, ela não tem como afirmar-se, ela não tem como manifestar-se. Outra questão é a caridade, que a caridade, nós sabemos que é uma das premissas, é a premissa da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, mas um espírito protetor, no capítulo 11, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a caridade sem a fé não basta. E vai mais ainda, ele diz que eu vos disse que a caridade sem a fé não basta, mas eu gostaria de ter vos dito que a caridade sem a fé é impossível. Aí nós chegamos no homem de bem, para encerrar esses olhares para as conjugações da fé, onde encontramos aqui que o homem de bem, entre muitas das qualidades que são listadas no Evangelho, é aquele que deposita fé em Deus e que tem fé no futuro. Ou seja, a fé é um aspecto inerente ao homem de bem. Não há como compreendermos reforma íntima, construção do reino de Deus no nosso coração, sem a presença da fé. Ela é um pré-requisito indispensável para que eu me torne um homem de bem. Mas para isso, tem um fator fundamental, que é exatamente a forma como eu me relaciono com esse Pai. Nós vamos ver no final um episódio entre Jesus e João Evangelista, quando Jesus explana bem essa questão da relação com Deus. Mas nós vemos Jesus nos exemplificar como deve ser essa relação com Deus, modificando totalmente todos os paradigmas até a sua chegada, que até então Deus era visto como um ser raivoso, como um ser que pune, como um ser que empunha a espada nas mãos dos seus, daqueles a quem ele protegia, dos seus protegidos, e faz com que se ganhe guerras, nem que seja com derramamento de sangue. Então, esse era o Deus que se via até a chegada de Jesus. E Jesus chega com essa tremenda novidade, dizendo que Deus é Pai. E como ele nos mostra esse Deus, como ele exemplifica esse Deus, exatamente na parábola do filho pródigo, onde um homem idoso, que na cultura hebraica era um ser que um ser que é muito respeitado, todos se curvam a ele, e ele exemplifica que esse pai, quando ele sabe do retorno do filho, que além de ter abandonado a sua casa, a sua proteção, exigido a sua parte na herança, dilapidado toda essa herança com a vida totalmente desregrada, ou seja, desceu moralmente até o último grau que ele podia descer, e que volta arrependido, consciente de que não merece ser tratado como filho, nem tampouco como um empregado, mas ele vem pedir abrigo na casa do pai para ser seu escravo. E esse pai, quando vê esse filho, se enche de amor e sai ao encontro dele, fazendo a maior festa, de braços abertos, correndo ao seu encontro, abrindo os braços, acolhendo. Quando o filho se ajoelha, ele faz o gesto para que o filho se erga e pede que tragam a ele a melhor túnica, a melhor sandália, o anel da família, para que esse filho seja reintegrado na sociedade, seja reaceito na casa do pai como filho. Então, Jesus, por meio dessa parábola, quer nos mostrar que não importa o que nós fizemos até hoje. Mas para aqueles 3 aspectos que está lá no céu e inferno, né? Que é o arrependimento, a reparação e a minha preparação para facear as dificuldades advindas,
das minhas quedas morais. Então, esse é o Deus que Jesus nos apresenta. E ele quer dizer com essa parábola que um filho, para se dirigir a um pai, não precisa de protocolos. Nós não precisamos de palavras rebuscadas para falar com Deus. Muitas vezes nós não precisamos de palavras. Nós vamos ver um pouco à frente sobre isso. Então, o importante é que nós vejamos Deus nessa dimensão de ser efetivamente esse Pai amoroso que Jesus nos apresenta. Então, dessa relação com Deus, vem exatamente o que o Cristo tanto nos fala, e aqui a própria palavra dele, novamente, por Humberto de Campos, na obra Boa Nova, quando nesse passeio que ele estava com João em Jerusalém, e aí João, preocupado com o que ele via, com esse novo conceito de Deus, ele não conseguia compreender, porque o Deus que ele conhecia era diferente. E Jesus vinha trazer esse Deus que ama, esse Deus que é pai, esse Deus que acolhe, e aí ele se preocupa com isso e vai até aos essênios, né, no mosteiro, lá na região que os essênios viviam isolados, procurar saber o que os essênios pensavam sobre isso. Aí ele chega com Jesus e interpela, né? Senhor, os essênios dizem que para eu me aproximar de Deus, eu preciso me isolar do mundo, eu preciso mergulhar realmente no meu isolamento para que eu possa me elevar e falar a Deus. Aí Jesus, com muita amorosidade, era o discípulo amado, né? Ele diz que, na verdade, o que era necessário era se estabelecer essa efetiva comunhão com Deus, que os essênios tinham toda uma proposta muito boa, mas que nesse aspecto da comunhão com Deus, eles estavam muito radicais, né? Que a questão não era exatamente assim. E que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança. Olha Jesus fazendo aqui a conjunção da fé com a confiança. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o maior imperativo da existência. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Ou seja, numa pequena fala, Jesus tenta colocar na mente de João, jovem, né? Esse conceito que ele traz de Deus, que é totalmente diferente. E João fica ainda reticente, dizendo que sim, ele era muito bom tudo aquilo que o Cristo estava dizendo para ele, mas como é que ele poderia ter certeza de que Deus estaria em nós do mesmo jeito que nós estaríamos nele? Olha que coisa linda, gente. A dúvida de João era: Deus vem até mim? Ele não entendeu que Deus está em mim, né? Ele não entendeu que Deus jamais se afasta de mim, que eu não posso conter todo o tamanho de Deus, e por conta disso eu estou nele o tempo todo, e ele em mim automaticamente, diz Allan Kardec, como peixes no mar, mergulhados no mar. Prosseguindo, eles vão em frente, porque Jesus estava saindo com João, ele tinha se afastado dos outros para ir para Jericó. É mais um episódio de Jerusalém para Jericó, onde Jesus estava descendo em busca de realmente disseminar a boa nova no seio das necessidades que precisavam da boa nova. E aí ele explica para João, tenta mostrar para João como é que o homem pode também se utilizar das próprias ações como um ato de relação com Deus. E ele diz que a prece é esse veículo, mas que devemos interpretar essa prece como todo ato de relação entre o homem e Deus. E acrescenta: todo aquele que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento é o filho
esse é o filho que aprendeu a orar. E aí ele mostra a figura no deserto, né, na região árida, já chegando em Jericó, desse homem cavando um buraco. Aí ele se aproxima desse homem e pergunta exatamente assim, por que, amigo, o que fazes? Eu vou ler um pouquinho, vou me permitir ler. Ele responde, busco a água que nos falta. Esse homem responde a Jesus com um sorriso. Aí Jesus pergunta, a chuva é assim tão escassa nessas paragens? E ele responde, sim. Nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas, apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo. Deixa eu ver o próximo slide. Sim, ok. Então, ele fala exatamente isso. João, este quadro da natureza é bastante singelo. Porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida. Todavia, chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia, sem a qual nada possuiríamos. Esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o Filho de Deus, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina do seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. Então, no retorno, os dois contemplam a água fluindo do poço, e Jesus exemplificando que essa água é exatamente o símbolo da união do esforço do homem na direção de Deus, da união do que Deus nos proporciona com o complemento do meu trabalho, ou seja, é o homem auxiliado por Deus a serviço do próprio homem. O que sozinho ele não poderia fazer, Deus chega e complementa. Então, Jesus exemplifica que sem esse esforço não haveria aquela benesse que aquele homem estava conseguindo tirar do centro da terra. E Kardec vem nos dizer que a fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão com todas as épocas da humanidade. Em todas as épocas da humanidade. Será que nós teríamos exemplo mais forte do que esse que Jesus nos ofereceu? Quando ele explicou para João que a razão impele aquele homem a cavar. Ou seja, ele tem fé em Deus, mas a razão o leva a fazer o buraco, sem o qual não chegaria à superfície. Então, é nesse aspecto que Kardec nos fala, que a fé não pode ser cega. A fé não pode ser aquela que chega, por exemplo, em cima daquele manancial que está lá no centro da terra, se senta e fica esperando que Deus faça jorrar água sem o menor esforço. É a mesma fé que faz com que eu, mesmo percebendo que Deus é Pai amoroso, infinitamente justo e bom, e que tudo faz pela minha felicidade, que me faz arregaçar as mangas e praticar a caridade. Ir ao encontro do infortúnio, como diz o Evangelho. Realizar a obra que me cabe segundo os atributos que me foram oferecidos no contexto da Terra. Como diz Emmanuel, como co-criadores em plano menor.
tem os grandes espíritos que auxiliam ao Cristo na questão do planeta, e somos nós aqueles menores que ganhamos a encarnação, diz também o Livro dos Espíritos, para que nos é dada a encarnação? Para que, executando as tarefas, ou a missão que Deus nos impõe, e não é pedido, é imposto por Deus, porque quando Ele nos impõe, Ele sabe que nós necessitamos disso para nos desenvolver, e é executando essa missão que nós desenvolvemos o mundo à nossa volta, enquanto nos desenvolvemos em paralelo. Então, é isso que Kardec quer dizer com relação a essa fé inabalável que é capaz de encarar a razão. Então, era isso que nós tínhamos, e creio que abordamos a questão da fé, e eu gostaria de deixar essa marca primordial da presença de Deus em nossas vidas. Essa marca que mesmo quando a gente está diante das dificuldades supremas, diante das situações em que nós temos condições de aferir toda a nossa fragilidade, e isso é inerente a todos nós. Eu creio que um Chico Xavier também teve momentos em que ele até mandou recado para Maria de Nazaré, né? Mandou através de Bezerra de Menezes que estava sofrendo muito, o que Maria podia fazer por ele? E Maria responde, pelo mesmo Bezerra de Menezes, que tudo passa. Então, nessa certeza de que tudo passa, meus irmãos, é por meio da oração que a nossa vida realmente se modifica, e que naqueles instantes em que nós conseguimos, de fato, entrar numa perfeita comunhão com Deus, na medida das nossas possibilidades, porque nós somos ainda muito pequenos, nós ainda não compreendemos toda a extensão dessa fé inabalável, mas nos momentos em que nós nos permitimos, às vezes, e geralmente é assim, às vezes, geralmente é diante da dor ou diante de uma situação muito difícil, ou seja, diante de uma montanha que, ao nosso ver, parece intransponível. Esse é o recurso que a providência divina utiliza para que eu possa experimentar o porte da minha fé. A minha fé já é realmente uma fé inabalável? Eu realmente tenho já em mim uma fé robusta? E pelas bênçãos desse Pai amoroso, a gente pode, eu pessoalmente posso afirmar para vocês, na minha experiência de vida, na minha juventude, de que em momentos muito curtos, é verdade, mas há momentos em que, em plena turbulência, como aquela da travessia de Jesus com os discípulos, em que veio a tempestade, no meio da tempestade, a gente consegue encontrar a paz. Do mesmo jeito que Jesus fez naquele momento da tempestade, onde ele dormia num ponto do barco, e os discípulos agoniados, porque pelo tamanho das ondas e pela força dos ventos, e o barco ia virar e eles iam naufragar. Então eles chegam a Jesus e perguntam, não te importas que pereçamos? O que Jesus faz? Levanta-se incontinenti. E, em primeiro lugar, antes de dizer qualquer coisa aos discípulos, ele se dirige aos ventos e ao mar, e ordena que os ventos cessem e que o mar se asserene. E, neste momento, os ventos cessam, o mar se asserena, os discípulos estupefatos perguntando quem é este, que até os ventos e o mar obedecem. E aí ele se volta para os discípulos e pergunta, onde está a vossa fé? Então, na minha experiência de vida, ainda muito jovem, o que me ocorre, meus irmãos, é que, de fato, no momento da agonia, primeiro o Pai Celestial nos acalma, e depois, cheio de que nós compreendamos a razão da vida, que qualquer circunstância que nós enfrentemos, nós estamos amparados por Ele. Que para o Pai,
Não importa se nós estamos até na situação suprema de no corpo ou fora dele. Se mesmo que a situação que estejamos vivenciando, como é o que está acontecendo no planeta em larguíssima escala nesse momento, a nossa vida física esteja ameaçada, é porque aquela situação, se eu vier de fato a sair do corpo, é porque é o momento certo, isso é o melhor para mim. Então, primeiro, a providência divina nos faculta essa compreensão, e que no momento em que é um familiar nosso que se encontra em dificuldade, em que você não vê muita saída, em que você se angustia no meio de tantas notícias que asseveram que também o teu familiar vai perecer, e diante do perecimento do teu familiar, você é amparado pelo conhecimento da imortalidade e é sustentado por Deus para nos acalmar o coração, para que a gente aceite as situações em que estamos imersos, compreendendo que aquele é o momento, que tenhamos a coragem de ter fé neste momento e também nos entregarmos a Jesus se for o nosso momento de partir. Se for o momento em que nós nos vemos diante do momento do desenlace, onde eu vou me despedir do corpo físico, que eu tenha a compreensão que, como espírito imortal, estar no corpo físico no momento é apenas uma contingência que teve início e que terá final, e que depois disso a vida continua e eu estarei sempre nos braços do Pai, e que eu terei sempre que me esforçar para buscar essa comunhão com Ele. Muito obrigada, meus queridos. Era isso que nós tínhamos para oferecer. Eu espero que tenha realmente passado o sentido do que está no meu coração, interpretado o que as nossas fontes de consulta nos ofereceram, e eu desejo muita paz a todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Heloísa. Realmente, eu creio que o maior exemplo de fé que nós podemos ter é Jesus, não há o maior. E todas essas passagens que você trouxe realmente nos fazem refletir, nos dão uma emoção de fortalecimento mesmo, de buscar ter essa fé ainda mais robustecida. Então, a gente agradece de coração, viu? Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E a gente agradece também a participação de todos que estão aqui no dia de hoje, agradecendo a cada um de vocês. E nesse momento a gente gostaria também de reforçar o nosso convite para o nosso ED virtual. Quem quiser pode mandar o seu recadinho aí e fique à vontade. Bom, então a gente vai agora fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao Pai e pedindo a Ele por mais essa semana. E nesse momento queria então, já que a gente falou de Jesus, né, fazer a nossa prece fazendo o Pai Nosso. Então que a gente possa se unir agora, nesse momento, para fazer a nossa prece de encerramento. Nos dirigindo ao Pai, lembrando da prece ensinada por Jesus, dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, Senhor, ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Que nesses dias possamos, como disse Heloísa, aceitar, Senhor, os acontecimentos direcionados por Ti, mas ainda assim que possamos buscar fazer o melhor de nós mesmos, seja no falar, no diálogo com os outros,
seja com os familiares, onde estivermos, Senhor, que possamos oferecer aquilo que já possuímos de melhor e que a nossa fé a cada dia possa se fortalecer ainda mais, entendendo em Ti, Jesus, o exemplo maior. Abençoe-nos a todos, abençoe a nossa semana e esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.